Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso terceiro ciclo. Vamos iniciar a aula da nossa primeira semana do terceiro ciclo, que vai tratar das normas da NBR 6028, que fala sobre resumos. A norma sobre resumos é uma norma que padroniza como devem ser realizados todos os resumos em trabalhos acadêmicos. Essa norma, ela padroniza esse resumo e tem um conceito muito importante, porque o resumo é algo do seu trabalho de fundamental importância, porque hoje com a vida corrida a gente tem preguiça, né? A palavra certa é preguiça, de ler o texto inteiro. Então a gente vai aonde? No resumo. O resumo ele deve ser bem redigido, não conter fórmulas, não conter palavras que não tenham um uso muito frequente. Não podemos ter referências nesse resumo, com uma única exceção, quando esse resumo não se tratar de um resumo do seu documento. O resumo do seu documento não tem referências. Dos outros documentos, que você for utilizar, aí sim deve ser referenciado. Então, nós temos que pensar que a parte do resumo, ela tem um objetivo muito importante no seu trabalho. É essa parte que vai mostrar para todo mundo a importância do seu trabalho. Então, ela deve conceituar uma parte, do seu trabalho, mostrar quais são os objetivos, quais são os materiais e métodos que foram utilizados para esse trabalho e demonstrar quais foram as considerações finais que vocês alcançaram com o seu trabalho. Não deve ultrapassar um número máximo de palavras, devem respeitar até 500 palavras e a gente deve variar dependendo do documento. Por exemplo, de 100 a 500 palavras ou de 150 a 500 palavras, a gente vai utilizar para teses, dissertações e outros tipos de trabalho. De 100 a 250 palavras, a gente vai utilizar para artigos científicos. E de 50 a 100 palavras vão ser destinadas a indicações breves. E alguns resumos críticos, que podem ser informativos ou indicativos, a gente costuma utilizar um pouquinho mais de palavras para redigir. Bom, o nosso resumo, ele deve ser gerado em um parágrafo único, ele deve ser seguido das palavras-chave, onde as palavras-chave devem estar apresentando até 5 palavras e essas palavras devem ser separadas entre uma e a outra, com um ponto final. Nosso resumo, ele vai ser depois transmitido para uma língua estrangeira. Então, nós devemos escrever de uma forma bastante clara, bastante concisa, para que não haja erro na hora da transcrição para outra língua. E nós temos que lembrar que os nossos resumos, eles devem necessariamente conter algumas afirmativas, importantes para que o documento seja validado e não enumeração de tópicos. Eu não vou fazer um resumo com subtópicos, com seções. Então, eu tenho que fazer um parágrafo único com um único distância, de 2 centímetros de recuo da margem, o primeiro parágrafo, e esse parágrafo vai ser descrito junto até o final. Posteriormente, a gente vai colocar as palavras-chave que vai direcionar, a como achar o meu trabalho. As palavras-chave que forem escolhidas, eu devo escolhê-las sendo os pontos principais do meu trabalho. Não adianta eu escolher algo assim, vou escolher aqui rápido para eu ficar livre disso logo, que não vai adiantar, porque na hora que você jogar na internet, no Google, para buscar o seu trabalho, por exemplo, se você colocou palavras-chave um pouco desconexas do seu trabalho, você não vai conseguir encontrar. Nós temos que lembrar
que a primeira frase, né, desse resumo, ela deve ter uma significância muito grande e deve trazer toda a informação para o nosso trabalho. E, posteriormente, a gente costuma seguir com os objetivos, os materiais e métodos e as conclusões ou considerações finais. Nem todo trabalho vai finalizar com uma conclusão. Normalmente, a maioria deles a gente trata de considerações finais porque necessita de trabalhos posteriores para a realização desses. Então, é de suma importância que ele seja bem escrito e que você tenha o cuidado de demonstrar as partes mais importantes para que seu trabalho seja bem aceito e bem lido pela sociedade acadêmica. A NBR 10520, que fala sobre citações de texto. Nós temos 3 tipos básicos de citações que são utilizadas nos nossos textos acadêmicos. Essas citações, para que elas servem? Para indicar que o parágrafo, né, que foi descrito, que ele tem um autor prévio. Não que você não esteja redigindo seu texto, mas muitos conceitos você pegou de alguém que já estabeleceu anteriormente. Então, quando a gente vai escrever um texto, nós necessitamos colocar algumas citações, indicando quais foram os autores responsáveis pela criação daquele trabalho. Nós temos 3 básicas subdivisões. Nós temos a citação de citação, que ela pode ser uma citação direta ou pode ser uma citação indireta, e ela deve ser inserida no texto, né? Não se teve acesso ao texto original quando eu estou falando de citação de citação. Como assim? Quando eu vou pegar um artigo científico e eu lá no meio do meu artigo científico eu estou lendo, achei um parágrafo interessante que já tem um autor e eu quero esse parágrafo de tudo quanto é lei para pôr no meu trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu posso pegá-lo? Posso fazer uma citação dele. Agora, eu também posso ir atrás do trabalho original para que eu releia todo o texto para fazer com as minhas próprias conclusões. Se a gente conseguir o trabalho inicial, ótimo. Se a gente não conseguir, nós vamos necessariamente ter que fazer citação de citação. A citação de citação, a gente vai usar um termo chamado APUD, que significa citado por. Então, eu vou colocar o nome dos autores do texto que eu estou lá querendo ele, né, do parágrafo que eu estou querendo, colocar APUD e colocar o autor do texto original com o ano. Por quê? Vai estar dizendo assim, ó, esses autores foram citados por e o nome dos autores do artigo original que a gente tinha em mãos, com a data. Então, essa é a forma mais precisa para a gente fazer citação de citação. Ah, e se eu não fizer isso? Se eu não fizer isso e colocar como se essa autoria fosse minha, é considerado cópia na íntegra e você pode ser processado por plágio. Um outro tipo que a gente tem de citação são as citações diretas. O que a gente fala de citação direta? É uma transcrição, né, textual de parte do autor da obra que foi consultada. Então, eu vou pegar um pedaço e vou transcrever no meu trabalho. Ah, eu posso fazer isso, essa transcrição, e referenciar com as minhas palavras, que é o ideal. Posso copiar, se for até 3 linhas, colocar entre aspas o nome do autor, o ano e a página onde foi retirado, ou ainda fazer uma citação indireta. Essa citação indireta é o texto baseado na obra do autor consultado. O que eu vou fazer? Eu vou lá pegar uma parte maior que 3 linhas e vou fazer uma cópia na íntegra. E aí essa cópia na íntegra vai ter que ser referenciada com o nome do autor, com o ano
e com a página. Lembrar que nesse tipo de citação, a fonte ela é menor do que a fonte do texto. Normalmente o nosso texto é fonte 12 e especificamente essa citação ela é fonte 10. Deve respeitar também o recuo da margem, porque ela não é recuo de 2 centímetros como normalmente a gente usa. Ela é um recuo maior, né? Que dependendo do trabalho pode ser de 3 a 4 centímetros. Esses são os tipos que a gente mais utiliza de citações em trabalhos acadêmicos. Na área do direito é bastante utilizado porque eles possuem, né, causas pétreas, possuem jurisprudências, leis que não devem ser mexidos no texto. Eu não posso alterar o que foi descrito lá atrás numa lei. Eu não posso transcrever com as minhas palavras. Por isso eles usam tanto. Agora, para a área de saúde, não é tão utilizado, não que não seja permitido, mas não é tão utilizado nos trabalhos acadêmicos.